Saúde apresenta AIDS, o que você ainda precisa saber. Se nossa imunidade fosse um exército, os linfócitos T seriam os generais. Eles coordenam todas as defesas. Se ao fazer sua ronda descobrem um invasor, fabricam substâncias químicas que sinalizam aos outros membros do pelotão que é hora de atacar. Ao infectar um dos tipos desta célula general, o linfócito TCD4, o HIV boicota toda a cadeia da imunidade. O HIV tem uma série de receptores em sua carapaça. Chamados de GP120, eles atuam como uma chave capaz de abrir fechaduras bem específicas, como o CD4, receptores que ficam na superfície dos linfócitos T. O HIV ainda se aproveita de outros receptores menores, como o CCR5, para se conectar e destrancar a entrada da célula de defesa. O vírus da AIDS começa a se fundir com o linfócito T. Seu envelope externo é descartado e ele passa a fazer parte do próprio linfócito. O conteúdo interno do vírus penetra no seu citoplasma, o material que recheia a célula. O HIV possui ainda uma cápsula de proteínas conhecida como capsídeo, que protege suas partículas essenciais. E logo de cara, ela acaba digerida pela célula. Após a quebra do capsídeo, os principais componentes do HIV, o RNA e as enzimas transcriptase reversa, integrase e protease são liberados. Cada um deles tem uma função específica, mas o objetivo em comum é terminar a missão de invadir a célula. O HIV não tem DNA no seu material genético, e sem o tal do DNA, ele não conseguirá se reproduzir. Ele possui apenas uma fita de RNA, daí ser chamado de retrovírus. Sua receita precisa então ser traduzida. É aí que entra a primeira enzima. A transcriptase reversa traduz o RNA para DNA. Primeiro, a transcriptase reversa cria uma fita de DNA e depois completa o serviço fabricando uma segunda cópia. Assim, surge o que se chama DNA de dupla hélice. Essa forma de DNA em dobro é a única capaz de se confundir com o material genético da célula de defesa. Confusão perigosa. A enzima integrase entra em campo logo em seguida para aparar as extremidades do DNA novo em folha do vírus. Assim, ele se encaixará perfeitamente no meio do material genético da própria célula invadida. A integrase também leva o DNA do vírus, que estava até então solto no citoplasma, até o seu núcleo. Lá, completa a emenda, como se o DNA do HIV fosse soldado ao DNA do linfócito. Pronto, ele está oficialmente infectado. O linfócito T escravizado passa a obedecer somente às ordens do vírus. Elas são enviadas por meio de um RNA mensageiro que sai do núcleo e viaja de volta ao citoplasma. O RNA mensageiro alcança os ribossomos, organelas responsáveis por fabricar cadeias de proteínas. Após receber o recado, essas estruturas produzem os ingredientes que servirão de base para a formação das novas cópias de HIV. A última daquelas 3 enzimas a marcar presença é a protease. Ela corta as cadeias de proteína que saíram dos ribossomos em sequências menores, ajustadas ao tamanho e às necessidades da reprodução viral. Desse jeito, são produzidas novas cópias de RNA, transcriptase reversa, integrase e protease. Com o material pronto, é formado o capsídeo. Receita completa. O novo HIV está preparado para se espalhar. O vírus recém-montado vai em direção à borda da célula, empurrando a membrana de modo a forçar sua saída. Na corrida pela liberdade, ele ainda ganha um envelope novo em folha. Nas primeiras fases da infecção, são produzidas 100 bilhões de novas cópias de HIV por dia. E, infelizmente, cada uma dessas cópias está apta para encontrar outro linfócito e repetir toda a história. Leia mais em nosso pôster na edição de junho da revista Saúde, já nas bancas e nos tablets.